Mateus, capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 10. Acharam? Mas Jesus disse a lui: Vattene via, Satana, perché nella Bibbia è scritto: adora il Signore tuo Dio, a Lui solo rivolgi la tua preghiera. Pastor, você está falando língua estranha? Eu li esse versículo conforme ele está na Bíblia italiana. Tá bom? Depois eu vou te explicar por que eu li esse versículo na Bíblia italiana. Agora eu leio pela segunda vez na nossa Bíblia em português. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Amém? Logo após o batismo nas águas, o capítulo 4 de Mateus inicia dizendo que depois Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, Espírito com letra maiúscula, o mesmo Espírito que desceu sobre ele na hora do batismo nas águas. Ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Escute isso. Não foi Satanás que colocou Jesus no deserto. Não foi o inferno que colocou Jesus naquele lugar com serpentes e escorpiões, sem água e sem comida. Foi o Espírito de Deus. O deserto é um lugar de treinamento. Toda vez que Deus te coloca numa situação que você se sente assim, num deserto, sozinho, sozinha, em dificuldades, passando até necessidades, saiba que se a tua vida está nas mãos de Deus, se Deus realmente dirige a tua vida, os teus passos, é porque este deserto não é para você sair de lá fraco, doente, derrotado, mas é para você sair cheio de vida, poderoso, poderosa, e vencendo todo o inferno, vencendo até o maioral dos demônios. Então aguenta o deserto. A palavra de Deus diz, por isso que eu gosto da tradução da Bíblia em italiano, que Jesus, ele não esteve lá apenas, ele permaneceu lá 40 dias e 40 noites. Ele permaneceu. Ele poderia ir embora a hora que quisesse, concorda comigo? Ele tem 30 anos de idade, é dono do seu próprio nariz, pode fazer o que bem quiser. Ele poderia se levantar e dizer: já estou há 3 dias aqui nesse deserto, sem comida, sem água, já deu. Mas ele permaneceu 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber. Olha, eu tomo café da manhã, eu me alimento de uma maneira bem saudável, até matar a fome de manhã, mas quando dá 1h da tarde, 2h da tarde, eu já estou com fome de novo. Com você também é assim? Dá fome, não é? Se o almoço atrasar por 2h30 da tarde, 3h da tarde, a gente está com fome, a gente quer comer. Jesus passou essa necessidade, não era apenas de comida, mas também de água. Lá não tinha água para beber, só pedra, areia, durante o dia um sol escaldante, temperatura abrasante. Jesus está desidratando, ele está perdendo líquido, ele não repõe líquido, e ele está ficando fraco, ele não se alimenta, e durante a noite, quando ele poderia ter um pouco de alívio, a temperatura muitas vezes cai abaixo de 0. No deserto é assim. O mesmo lugar que durante o dia é quente, insuportável, de noite parece inverno. E Jesus está passando também por isso, ao ar livre, ao relento, sujeito às intempéries. Ele está numa situação muito difícil, mas ele não reclama, ele não murmura. A gente tem que anotar isso, porque o cristão, ele é uma cópia de Cristo.
Quando você está no deserto ou passando por dificuldades, não murmure. Porque o mesmo deserto, que é um lugar de treinamento para a tua vitória, quando você murmura, o deserto se transforma em lugar de cadáveres, em lugar de sepultura. O deserto se transforma em cemitério. Então você não pode murmurar, mesmo que você esteja passando por uma dificuldade extrema. E o que aconteceu quando a dificuldade de Jesus se agravou, que ele teve fome? A palavra diz que depois de 40 dias e 40 noites ele teve fome. O que aconteceu quando ele sentiu fome? Agora eu quero comer. Eu estou com fome, eu preciso comer. Eu estou com fome, eu preciso comer. Nessa hora se avizinhou dele o tentador, e o diabo pegou algumas pedras que tinham até o formato de pão, de pãozinho, e o diabo se aproximou de Jesus, mostrou as pedras e disse: se tu és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pão. Jesus estava assim já naquela situação de delírio, faminto. Ele poderia dizer: Satanás, eu vou te provar que eu realmente sou filho de Deus. Você vai ver agora com os teus olhos essas pedras virarem pães e eu vou comer. Aquelas pedras estavam sendo oferecidas por Satanás, pelo diabo. Jesus não poderia aceitar nada da mão do diabo e transformar as pedras em pão e comer daquilo que veio da mão do diabo. Você está entendendo a coisa? Não é porque estão te oferecendo um manjar, mas é Satanás que faz a oferta que você vai comer. Jesus podia falar: eu vou dar graças e vou comer, eu vou abençoar e vou comer. Mas Jesus sabia que aquilo estava vindo das mãos de Satanás, e das mãos do diabo nunca vem coisa boa. Satanás nunca vai dar nada de bom para você. Eu conheço N testemunhos de pessoas que fizeram pacto com o diabo e a vida foi totalmente arruinada, não conseguiram nada na vida, porque o diabo não é fiel nem com seus súditos. Todos aqueles que estão servindo Satanás ou fazendo a vontade do diabo vão terminar com a vida totalmente desgraçada, porque o diabo, ele não sabe fazer outra coisa a não ser matar, roubar e destruir. E é isso que ele faz desde que ele colocou os pés lá no jardim do Éden e incorporou na serpente. E veja a grande diferença. O primeiro Adão, ele está num lugar onde ele não sente fome. Ele tem tudo ali com fartura, do bom e do melhor. A melhor água, a melhor comida, o melhor alimento, as melhores frutas. Ele tem tudo de bom e do melhor. Adão, o primeiro Adão, ele não está com fome, ele está num lugar de fartura. Ele tinha uma ordem de Deus para não comer do fruto daquela árvore. Mas você conhece a história. O diabo tentou, tanto a mulher como o homem, e eles desobedeceram a Deus. E ali, naquele momento, o desejo de Adão e Eva não era por dinheiro ou por mais coisas, porque eles eram donos do planeta, eles eram donos do jardim do Éden, eles eram donos de tudo. Eles desobedeceram a Deus não por causa de ganância de querer ter mais, mas por poder. Eles queriam poder. Satanás disse: se vocês comerem isso, Adão e Eva, vocês serão como Deus. Eles queriam mais poder. Agora Jesus não está querendo mais poder. Jesus, ele está num lugar e com fome, e o que é melhor, ele tem poder realmente para transformar as pedras em pães. Ele pode transformar a pedra em alimento
e matar a sua fome. Tanto que o primeiro milagre que ele vai realizar depois que sair do deserto vai ser um milagre de transformação. Ele vai pegar água suja numa festa de casamento e transformá-la no melhor vinho. Ele tem poder para fazer isso, mas Jesus sabe muito bem que ele não pode fazer nem a vontade do diabo e não pode atender qualquer sugestão de Satanás. Ele tem poder para transformar aquilo em alimento, mas ele vai continuar com fome, porque ele tem um alimento muito mais importante, que é o mesmo alimento que você está recebendo agora. Jesus disse para Satanás: Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Você está recebendo esse alimento agora. Acabou tua necessidade. O melhor alimento, o alimento eterno, você está recebendo. Come, come, come. Mata a tua fome. E em espírito Satanás transportou Jesus até Jerusalém e o colocou no lugar mais alto do templo, levou ele para um lugar sagrado. Pensa que o diabo tem medo desses lugares ditos sagrados? Colocou Jesus no lugar mais alto do templo de Jerusalém, o lugar mais sagrado da terra até então. E ele diz para Jesus: ah, é? Eu também conheço a palavra. Pula daqui de cima, porque está escrito. Aí o diabo, ele fez o que ele já tinha feito com Adão e Eva. Ele pegou o que Deus disse e torceu. O diabo pegou o Salmo número 91, versículos 11 e 12 e distorceu. Ainda que ele tenha citado fielmente a Escritura, o diabo tem uma intenção maligna em torcer aquela palavra. Ele quer levar Jesus ao suicídio. Ele quer que Jesus se mate. É que nem aquela pessoa, né? A pessoa tem a mania de falar: meu Deus, fala comigo, eu vou abrir a palavra agora, fala comigo. E eu não estou zombando disso, porque Deus já falou comigo de diversas maneiras, abrindo a Bíblia. Inclusive, no livro Quando Não Dá Mais, eu conto um caso que Deus falou, está lá narrado, depois você vai ler. Deus já falou comigo várias vezes, abrindo assim: meu Deus, fala comigo, eu preciso de uma palavra. Abri, pus o dedo e Deus falou. Mas tem gente que faz disso até um vício, né? Toda hora: Deus, fala comigo. Toda hora que eu estou com um problema aqui, meu Deus. Aí ele pôs o dedo e leu: e Judas, pegando a corda, foi se enforcar, né? Então o diabo, ele torce a palavra. Ele pega a palavra para produzir um resultado ruim. Qual é o resultado ruim que ele quer? Enganar Jesus. E os falsos profetas fazem isso. Eles distorcem a palavra para que você acredite neles e para que você perca o que tem. Eles manipulam a palavra de Deus. Satanás está manipulando. E olha que ele citou fielmente o Salmo 91. Muita gente deixa a Bíblia aberta em casa no Salmo 91 pensando que espanta diabo. O diabo conhece de cor o Salmo 91, já tem mais de 2000 anos. Já tem 3000 anos que o diabo conhece o Salmo 91, ou até mais do que 3000 anos. O diabo conhece a palavra e ele distorce a palavra. Ele disse: pula daqui, se tu és o Filho de Deus, pula daqui, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. O diabo citou o Salmo 91, minha gente. Aí Jesus responde de novo na palavra de Deus: Satanás, está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Eu estou aqui em Maceió, a Avenida Fernandes Lima está aí na frente, ela é bem movimentada. Então eu vou dizer assim: eu vou colocar uma venda aqui nos meus olhos, eu vou provar que Deus me guarda, que Deus me protege, e eu vou atravessar Fernandes Lima com os olhos fechados, vendados, e nada vai me acontecer. A pessoa está tentando ao Senhor.
Na Bíblia em italiano está escrito, ao invés de tentar, está escrito: não desafiarás o Senhor teu Deus. Isso é desafiar a Deus. É pecado desafiar a Deus. É um atrevimento desafiar a Deus. Eu sei que tem igreja aí que chuta a Bíblia. Não, se Deus não fizer, eu desafio Deus e chuta a Bíblia. Isso é uma loucura. Eu não queria estar na pele desses caras no dia do juízo, não. Como é que o ser humano se atreve a desafiar a Deus? Deus, ou o Senhor faz, eu te desafio, ou o Senhor faz, o Senhor não é Deus. Eu desafio Deus. Não desafiarás o Senhor teu Deus, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí o diabo leva Jesus para um alto monte, que dava para ver todos os países em volta, todos os reinos da terra. E o diabo mostrou para Jesus, até num relance, todos os reinos, suas riquezas e suas glórias, todo resplendor. E o diabo disse para Jesus: tudo isso te darei, todos esses reinos serão teus, você será o maior rei da terra, eu vou te dar tudo isso. E o diabo não estava mentindo. Jesus poderia dizer: você não é dono nem de uma casinha de cachorro, você quer me dar o mundo todo? O mundo jaz no maligno. Quem manda nesse planeta, ou mandava na vida da pessoa que tem Deus, ele não manda mais. Mas quem manda no mundo, o mundo jaz no maligno, você sabe disso. O mundo já está condenado, diz a palavra, quando você toma a Santa Ceia. A palavra diz, né? Examine-se para não ser condenado com o mundo já está condenado. E quando o diabo disse: tudo isso é meu, todos esses reinos do mundo são meus, eu te darei tudo isso, o diabo não recebeu uma negativa de Jesus. Jesus ficou quieto, porque é verdade, é dele, sim, é dele. Ele diz num outro evangelho que a ele foi entregue. Mas quem entregou para ele? Foi Deus que falou: diabo, ó, criei tudo isso só para você. Não foi Deus que entregou. Quem entregou tudo isso nas mãos de Satanás foi o Adão e a Eva, quando aceitaram a sugestão dele lá no paraíso. Então, a raça humana entregou o domínio desse planeta nas mãos do diabo. E o diabo está oferecendo para Jesus o domínio do mundo, da terra. Jesus ficou olhando para Satanás. Ele deve ter pensado assim: coitado do diabo, ele está me oferecendo para ser rei desses países aqui na terra, e ele não sabe que depois que eu morrer na cruz, depois que eu ressuscitar, eu vou receber todo o poder, não só na terra, mas também no céu. A minha herança não é só aqui, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus sabe que pode esperar. Ó, saiba que você pode esperar Deus agir na tua vida. Não precisa se afobar, tapear, enganar, mentir, trapacear, viu? Não precisa usar as armas do diabo para conquistar as coisas. Espere em Deus com fidelidade, dentro da palavra. Quando o diabo disse: só quero uma coisa, eu te dou tudo isso aqui na terra, se você se ajoelhar diante de mim e me adorar. Tem gente que faz pacto com o diabo. No nosso país está cheio. Está cheio. Conheço muita gente que fez pacto com o diabo para tentar enriquecer. Não enriqueceu coisa nenhuma, tá? Só deixando claro isso. Mas o diabo está dizendo para Jesus: só quero isso, que você se ajoelhe diante de mim e me adore. Foi aí que Jesus disse estas palavras que eu li para você no início da mensagem. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Olha o que Jesus disse:
Aí eu li para você no início da mensagem em italiano, não foi? Eu li para você, na Bíblia em italiano está escrito assim, e você vai entender porque que eu li em italiano aqui. Mas Jesus disse a lui, quer dizer, disse a ele: Vattene via, Satana, quer dizer, vai-te, Satanás. Perché nella Bibbia è scritto: adori il Signore tuo Dio, a Lui solo rivolgi la tua preghiera. Vou traduzir essa parte final. Adora ao Senhor teu Deus, a Ele só rivolge. Rivolge significa dirija la tua preghiera, a tua oração. Somente a Ele dirija a tua oração. Isso está escrito na Bíblia italiana. E está escrito assim na Bíblia do Papa. E está escrito assim na Bíblia dos cardeais que falam italiano, dos bispos, dos padres. Está escrito assim na Bíblia deles. E todos os meses, em todo o mundo, eles estão apresentando uma nova pessoa para o povo católico dirigir as suas orações. Se isso estivesse escrito lá no fim da Bíblia italiana, a gente poderia dizer, eles não leram a Bíblia inteira, mas está escrito no capítulo 4 de Mateus, numa passagem extremamente conhecida, onde diz claramente que a Lui solo rivolge, dirija a tua preghiera, a tua oração. A Ele só, a Ele somente, a Ele apenas dirija a tua oração. Isso está escrito na Bíblia do Papa. E por qual motivo eles estão sempre apresentando um padroeiro novo para o mundo, em vários países, ou mandando você fazer 100 orações para Maria? Eu vou dizer uma coisa, eu amo a Maria, amo muito, amo profundamente, mas eu nunca fiz uma oração para ela, porque Jesus disse que a tua oração tem que ser dirigida somente a Deus. No Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, na Bíblia em português, italiano, em inglês, em qualquer idioma da terra, está escrito assim, Jesus falando na última noite de vida, ele orando ao Pai, ele diz: a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só, como Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem Tu enviaste. Essa oração de Jesus produziu efeito? Não, porque eles estão desobedecendo e apresentando outras pessoas como mediadores e medianeiras, para te livrar agora e na hora da sua morte. Mas não é a vida eterna, porque Jesus, antes de abraçar a cruz, ele orou exatamente essas palavras: a vida eterna é esta, falando com o Pai, hein? Que conheçam a Ti só, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem Tu enviaste. E na primeira carta para Timóteo, capítulo 2, versículo 3, diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Essa é a vida eterna. O diabo ofereceu para Jesus todos os reinos do mundo e Jesus recusou, dizendo: vai-te, Satanás, vai-te, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás e só Ele servirás. Mas você vai ser rei da terra. Leia Apocalipse capítulo 19, versículo 16, e lá você vai ver João descrevendo a roupa de Jesus,
a postura de Jesus e diz, depois de muitas outras coisas lindas, ele repara que na veste de Jesus, no seu manto, tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E o Rei está voltando.